Olá, Câncer, sejam bem-vindos. Essa é a leitura referente a fevereiro de 2020. Se você é novo, assistam os manuais de instrução. Daí eu explico como funciona o canal. Aqui eu utilizo a astrologia védica, diferente da astrologia ocidental. E é isso. Como foi o mês de janeiro? Bom, eu já senti uma energia nas duas primeiras cartas. Tô sentindo uma energia masculina. Só masculina. Ainda não tô vendo outra pessoa. Tô vendo uma energia masculina. E só tem um sentimento que eu tô tendo. Medo. Por quê? É como se o rei de ouros precisasse adotar a postura de imperador, que é, né, uma evolução de certa forma. Na verdade não é nem só uma evolução, porque o rei de ouros, ele é estável, tá? Quando ele tá em baixa frequência, tipo, que seria invertido, ele é uma pessoa bem sucedida nos negócios, mas não é uma pessoa bem sucedida no amor. E o imperador, ele é bem sucedido em todas as áreas. Então é como se eu sentisse uma necessidade de uma progressão daqui para cá, mas tem esse bloqueio que fala, são 2 sets, né, que fala sobre cara, engraçado, na leitura de Gêmeos, teve um momento que caiu o 7 de paus e eu vi o seguinte, a pessoa esperando o universo, né, que isso aqui fala de espera, como se estivesse esperando o universo dar os 3 paus que faltam para ele construir um barco ou uma cabana ou construir alguma coisa. Então a pessoa faz o quê? Fica esperando os 3 ao invés de construir com os 7. Então, cria uma energia de estagnação, porque, meu filho, você já tem os 7, você tem que construir com o que você tem. Sabe aquela energia que as pessoas têm de, não, eu vou esperar ficar rico para fazer isso, não, eu vou esperar emagrecer para comprar essa roupa, não, eu vou esperar meu cabelo crescer para fazer, não, sabe aquelas pessoas que sempre querem esperar alguma coisa mudar para fazer outra coisa? Então é muito essa energia. Tudo bem que a energia de terra, ela gosta de estabilidade, tá? Mas ainda assim, eu não estou sentindo falta de movimento por causa de falta de estabilidade. Eu estou sentindo falta de movimento por medo, porque me deu essa carta aqui que fala de necessidade de ter uma atitude corajosa para enfrentar alguma coisa. Que talvez está para mim aqui com uma energia, não é que a pessoa não seja estável, né? Mas é uma energia de talvez imaturidade emocional,
Me parece imaturidade emocional. É ruim, né? Eu acho chato essa coisa de quando você joga tarô, você, não sei, parece que tá julgando a pessoa, é meio estranho, assim. Mas por isso que eu falo. Pra mim, eu tô lendo uma energia, não tô falando diretamente pra alguém. Mas eu acho que pra quem tá assistindo e tá conseguindo encaixar alguma pessoa nessa situação, eu acho meio ruim, sabe? Porque você, de certa forma, é como se estivesse julgando a pessoa. E não tem que julgar a pessoa. Cada um é cada um tem uma atitude. O que eu falo, se você está incomodado, se muda. É simples assim. Se você lida com uma energia dessa, tá te incomodando, next, passa para a próxima. Não é você ficar vendo o tarô na internet, tentando entender como a pessoa funciona, para você ir lá e chegar para a pessoa amanhã e falar assim, então, porque a taróloga falou que você tem maturidade emocional, então eu vou te ajudar, meu querido, a consertar. Não, né, gente? Vai tomar um rei de espada se fizer isso. Vai dar um corte, porque sem vazão. Fobia de compromisso, medo de se comprometer. Duas cartas que falam sobre... porque o mágico ele é sempre solteiro, tá? E essa carta também fala de alguém solteiro. Que tem bloqueio com comprometimento acredito que seja... 4 de ouros, mesma coisa. Chácara do coração bloqueado. Tô canalizando uma coisa, então vou falar uma coisa sem carta. Antes de alguém encher o saco, eu já aviso, né? Porque tem aqueles, você não tá lendo a carta? Jesus. A gente está acostumado a achar que a mulher ela tem maior capacidade de amar e que o homem não tem. Na verdade, esse é um dos maiores equívocos que a gente... É uma das crenças mais equivocadas que a gente guarda com a gente. Na verdade, o homem, a energia masculina, por ele ser lógico e prático, e ele vive uma verdade dentro dele. Quando o homem ama, ele ama profundamente, porque ele não tem um meio termo. Ou ele ama ou ele não ama. Ele é capaz, sim, de levar um relacionamento sem amor, na parte prática. Mas o homem, ou ele ama profundamente, cru, ou ele não ama, tá? Não tem um meio termo. Então, o que acontece com a maioria dos homens é que quando eles amam profundamente, quando eles se decepcionam, eles levam muito mais tempo para se recuperar. Eles ficam com um trauma muito mais profundo e muito mais difícil de curar. E como a maioria dos homens não busca cura, eles, com uma idade muito... eu tenho estudado tanto inglês que eu estou com dificuldade de formar frase em português. Muito cedo, muito novos, eles começam a criar bloqueio com amor e relacionamento. Antes mesmo de chegar numa fase adulta para vivenciar algo. Então é como se em determinado ponto da vida eles... 4 de espadas. Eles criam um bloqueio, né, uma crença limitante em relação ao amor por causa de algum tipo de decepção que eles tenham sofrido, e eles se fecham. E aí toda e qualquer relação que vem depois tem limitações, entende?
Então eu vejo muitos homens que se relacionam só pela parte física, né? Porque é o que eu falo, eles já se fecham para a questão do amor, já perdem a inabilidade de amar e começam a se relacionar só por questões físicas, entende? Então assim, tem muita gente assim. Tem o que fazer? Não. Tem o que a pessoa faça, compreenda que está acontecendo isso, que acontece isso com ela, e busque ajuda, e busque cura, entende? Mas é o que eu te falo, não é algo que é da responsabilidade de outra pessoa, é a jornada de cada um. Tem gente que vive a vida toda assim, tem gente que entende que está com alguma questão e procura ajuda, tem gente que realmente não acha que tem que mudar nada e fica, entendeu? Então é o que eu falo. Quem lida com uma pessoa dessas não tem o que fazer. Porque as mulheres elas têm uma energia maternal, né? De querer consertar, de querer ajudar, de querer cuidar. Então, os homens não são crianças, tá? Eles não precisam de alguém cuidando deles nesse sentido. Eles são homens, não são bebês, não são crianças. Então, por mais que você tenha uma boa intenção, a sua boa intenção, ela às vezes está baseada no interesse que você tem, tá? Então você tem que ver se essa boa intenção sua vem do seu ego, porque você quer que a pessoa seja capaz de amar você, entende? Ou porque é o que eu falo, uma coisa é eu tentar ajudar o meu irmão que está nessa situação, outra coisa é eu tentar ajudar o cara que eu tô apaixonada e a pessoa não me ouve, tá bloqueada. Você vai fazer o quê? Entende a diferença da situação? Então, eu acho que se você quer ajudar uma pessoa que esteja nessa situação, ajuda um irmão, ajuda um amigo. Eu acho que se todo mundo começar a ajudar todo mundo, tem uma probabilidade muito grande da situação mudar, no geral. Porque a quantidade de homem assim tá surreal. É pior do que eu imaginava. São quase, 95%. São muito poucos homens que buscam cura, que buscam ajuda, que buscam desbloquear esses traumas da infância, seja relacionada à família, seja relacionada a relacionamento que deu errado, qualquer tipo de trauma que crie crença limitante ou bloqueio. São 5% dos homens que buscam tratar essas coisas. O resto está vivendo, empurrando com a barriga e até chegar num ponto onde não tem compatibilidade entre ninguém, assim, ninguém consegue se relacionar, porque é um bando de mulher curada, buscando ajuda, lidando com um monte de homem assim. Pois é, que eu falo que eu não devia nem ter aberto mais, porque acaba sendo redundante, né? Esse comportamento, né? Engraçado que o diabo ele tem uma energia de comportamento padrão, obsessivo, repetitivo, vício, fala dessas coisas, né, que você faz repetidas, mas que não trazem benefício. E então ainda vem com com 5 de paus que fala para mim já imediatamente que é uma energia pior do que a que se imagina, que é, além das pessoas, desses homens, a maioria viver nesse ciclo, né, de trauma e bloqueio, eles ainda buscam paliativos, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas
todo mundo sabe como funciona, que são os paliativos para sensações rápidas de se estar feliz com alguma coisa, né? Que é, vou numa festa no final de semana, vou encher a cara. Vou pegar uma mulher diferente toda semana, né? Ou várias diferentes durante a semana. E tudo é superficial, tudo é raso, tudo é instantâneo, momentâneo. No dia seguinte você acorda pior, porque você vê que em determinado tempo nada daquilo te traz uma emoção real, né? Você vive de coisas artificiais e superficiais e não ajuda em nada, óbvio, só piora. Engraçado que é uma situação que a maioria se coloca porque por causa da sociedade, né? Aquela coisa que o homem não pode buscar ajuda, o homem não pode se cuidar, o homem não pode sentir, o homem não pode ter vontade de ser feliz, porque eles são soldados e guerreiros e não podem nada, né? E aí tá nisso. Engraçado que isso aqui pra mim fala de uma necessidade de recomeçar. Eu acho que como se esse rei aqui, ele tivesse... Ele segura essa moeda porque ele sabe onde ele quer ir, que é aqui. Ele quer recomeçar, mas falta coragem. Eu tô ouvindo uma coisa. Como se fosse dar trabalho. Mudar dá trabalho, eu acho que é isso que eu tô ouvindo. Sim, mudar dá trabalho. Né? Por isso que outra coisa que eu falo sempre. A gente tem dois caminhos. A gente está infeliz, parado aqui na bifurcação. A gente está infeliz, infeliz mesmo, parado na bifurcação. A gente tem dois caminhos, tá? Um é mudar a vida, se responsabilizar e mudar tudo, tá? E o outro é continuar fazendo a mesma coisa, de sempre. O caminho onde você muda tudo, ele te leva aonde você sabe que vai te levar para um lugar feliz. Só que o processo é doloroso, tá? Do lado de cá, você sabe que o caminho ele só desce. Você não vai melhorar em nada de onde você tá. Na verdade, você só vai piorar cada vez mais, mas é o caminho mais fácil, porque é descida. Entende? É como se nossa, eu tô vendo outra parada. É como se o caminho mais difícil até a felicidade ele fosse uma ladeira. Ele é mais difícil de você subir. Mas você chega lá e tá tudo lá. O outro, ele é fácil, porque ele é descida. Entende? Então, se eu tô falando para uma mulher que lida com um homem nessa situação, não tem nada que se possa fazer além de desejar boa sorte. Porque é o que eu falo, são pessoas adultas.
Entende? Você não pode tentar ajudar uma pessoa com seu ego na frente. Então, se você sente a necessidade de ajudar alguém, procura ajudar um irmão, um amigo, que talvez você veja que tem esse problema e que não é do seu interesse imediato, sabe? Coloca energia em outra pessoa que precise, talvez, de um conselho e não saiba como. E se você é um homem que está nessa situação, é a sua responsabilidade, a mudança é a sua responsabilidade. Medo é criação da nossa mente. Medo de, eu tenho medo de não dar certo. Tá dando certo, tá parado? Tá funcionando, tá parado? Tem que sempre pensar assim. Acho que é isso, Câncer. Então essa foi a leitura referente a fevereiro. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.